Tem estrada que é só asfalto e poeira. Outras, meu chapa, têm memória. A BR-153, a Belém-Brasília, para mim não tem quilômetro, tem alma. E a maioria das almas que moram nela estão sofrendo, assim como a minha. Faz 20 anos que eu rodo nesse tapetão com meu Scania 113H, o Trovão Azul. Ele não é só um caminhão, é minha igreja, minha cela, o único lugar onde o silêncio grita um pouco mais baixo. Eu perdi tudo naquela curva ali para trás, perto de Miranorte. Minha mulher, Marta, e meus 2 cristais, o Lucas e a Carla. Eu não estava no volante do carro deles, mas a culpa dirige comigo todo santo dia. Eu estava na estrada, mergulhado no trabalho, fugindo de uma briga boba que a gente teve por telefone horas antes. Se eu tivesse voltado, se eu tivesse engolido o orgulho, mas ser não traz ninguém de volta, companheiro. Desde aquele dia, eu me tornei um fantasma, e o ronco do trovão azul é a única coisa que me lembra que meu coração ainda bate. Eu já tinha perdido a fé em Deus, nos homens, em tudo. Minha vida era só o cheiro de diesel, o gosto do café queimado de posto e a solidão da madrugada. Até aquela noite. Era 14 de julho, o relógio no painel marcava 2h15 da manhã. A escuridão ali perto de Paraíso do Tocantins é uma coisa diferente. Parece que ela te engole. Os faróis do trovão azul cortavam o breu quando eu vi a cena. Uma família, parada no acostamento. Pai, mãe, um menino e uma menina. Imóveis, feito estátua. Não tinha carro quebrado, não tinha pisca-alerta, não tinha nada. Só eles. Deus sabe que meu primeiro pensamento foi seguir reto. O mundo tá cheio de gente ruim. Mas um código antigo, uma lei que não tá escrita em lugar nenhum, me fez pisar no freio. O som do motor diminuindo, o chiado do ar. Parei o bruto uns metros à frente. Peguei minha lanterna, daquelas de metal, pesada. Desci. O silêncio era tão fundo que eu ouvia meu próprio sangue correndo nas veias. Tudo bem por aí? Precisam de ajuda? Minha voz saiu rouca, arranhada pela poeira. Ninguém respondeu. Cheguei mais perto, o feixe de luz dançando na cara deles. E foi aí que o sangue gelou. Os rostos eram pálidos, de uma serenidade que dava medo, com um olhar de uma tristeza que parecia vir de outro mundo. Foi quando a luz bateu na menina. Ela usava um vestidinho da festa do Divino de Natividade. Eu conhecia aquele emblema. Era um modelo antigo de 1998, o ano do meu acidente. O menino do lado dela, com uma camisa de um time de futebol que já nem existia mais. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não era um pedido de ajuda. Era uma cobrança. Aquilo não era gente. Era um aviso. O pânico subiu pela minha garganta como um bicho. Eu não corri, eu voei de volta para a cabine do trovão azul. Bati a porta, girei a trava e afundei o pé no acelerador. O motor urrou e eu saí cantando o pneu no asfalto frio, olhando pelo retrovisor, vendo as figuras paradas, diminuindo na escuridão. Eu não estava fugindo de fantasma, meu amigo. Eu estava fugindo de mim mesmo, de um chamado que depois de 20 anos a estrada finalmente resolveu me fazer. O trovão azul ficou roncando baixo no pátio enquanto eu me arrastava para dentro daquela loja de conveniência. Luz branca, fria, que chega a doer na vista depois de horas no breu. Precisava de um café, daqueles amargos, queimados, só para sentir alguma coisa que não fosse o gosto de pavor na boca. Meu corpo todo tremia, um frio que não vinha do ar-condicionado. Uma televisãozinha, pendurada no canto, cuspia notícia ruim, como sempre. Nem prestei atenção no começo. Mas aí o repórter falou de uma mulher, uma professora chamada Helena, e dos 2 filhos, desaparecidos ali pela região. A gente que é do trecho ouve tanta história triste que o coração vai criando calo, mas aquela me fez erguer os olhos. Foi quando a foto deles apareceu na tela que o copo de plástico tremeu na minha mão. O mundo ficou mudo. Era ela, eram as crianças. Não era igual, entende? Mas era a mesma tristeza no olhar, o mesmo desamparo. A semelhança era um soco na boca do estômago. A menina, o menino, era um eco do que eu tinha acabado de ver no escuro daquela estrada. Naquele segundo, eu entendi tudo. Não era assombração, meu chapa.
Não era a alma penada me cobrando. Deus, na sua misteriosa maneira de escrever o certo por linha torta, não tinha me mandado um fantasma. Ele tinha me mandado um mapa. A notícia falava do ex-marido dela, um tal de Ricardo, um sujeito ruim que tinha saído da cadeia e jurado vingança. Naquele homem, eu não vi só um bandido. Eu vi o retrato feio do que eu mesmo me tornei por dentro. Um homem que deixou a raiva e o orgulho falarem mais alto. Um homem que virou as costas quando mais precisavam dele. Joguei o resto do café na lixeira. O gosto amargo na boca agora não era do café. Era de 20 anos de arrependimento. Aquela família não ia ter o mesmo fim que a minha. Não se eu pudesse evitar. Salvar eles não era mais uma questão de ajudar um desconhecido. Era a única maneira de, talvez, começar a salvar a mim mesmo. Tem noite que a chuva não lava só a poeira do para-brisa. Ela tenta lavar a alma da gente. Mas tem mancha, meu chapa, que nem o maior temporal do mundo consegue tirar. Meu nome é Valdir Macedo. Tenho 58 anos de poeira e 20 de penitência nesse tapetão que eles chamam de BR-153. A minha cela, a minha igreja, tem 6 rodas e um motor Scania que ronca mais alto que a minha saudade. Eu chamo ele de Trovão Azul. Aqui dentro, nesse cheiro de diesel misturado com café frio, eu tento fugir. Fugir daquela curva ali para trás, perto de Miranorte. A curva que levou minha Marta e meus 2 cristais, o Lucas e a Carla. Eu não estava com eles no carro, não. Eu estava aqui, no volante do Trovão, fugindo de uma briga boba por telefone. Um orgulho besta, uma raiva que hoje não me lembro nem porquê. Se eu tivesse desligado o caminhão, se eu tivesse voltado para casa... o ser é a pior companhia que um homem pode ter numa cabine escura. Faz 20 anos que a culpa senta aqui do meu lado, no banco do carona. Deus? Eu parei de procurar por ele no céu. Comecei a achar que ele tinha se esquecido de mim, ou talvez estivesse me castigando, me deixando rodar em círculos nesse purgatório de asfalto. Minha vida virou isso: carregar grão, descarregar grão e encher o tanque de solidão. Até aquela noite. Era 14 de julho. O relógio do painel piscava 2h15 da manhã. A escuridão ali, chegando em Paraíso do Tocantins, é diferente. É um breu grosso, pesado, que parece engolir a luz dos faróis. E foi no meio desse nada que eu vi. Uma família, parada no acostamento, recortada contra a noite. Pai, mãe, um menino e uma menina. Parados, que nem estátua. Não tinha carro quebrado, não tinha pisca-alerta, não tinha um sinal de fumaça. Só eles. Meu primeiro instinto, o instinto que a estrada te ensina para sobreviver, foi afundar o pé e passar reto. O mundo tá cheio de armadilhas. Mas alguma coisa, uma lei antiga que não tá no Código de Trânsito, me fez aliviar o acelerador. O motor do Trovão Azul diminuiu o ronco, o ar dos freios chiou. Parei o bruto uns 50 metros na frente, o coração já batendo esquisito. Peguei a lanterna, daquelas de metal pesada. Desci. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir o meu próprio sangue zumbindo no ouvido. Tudo bem por aí? Precisam de mecânico? A minha voz saiu rouca, arranhada. Ninguém se mexeu. Ninguém respondeu. Cheguei mais perto, a luz da lanterna tremendo na minha mão. O facho de luz correu pelo rosto do homem, da mulher, e foi aí que o mundo parou. Os rostos eram pálidos, de uma calma que dava arrepio, e o olhar, um olhar de uma tristeza que parecia vir de outro tempo. A luz desceu e bateu na menina. Ela usava um vestidinho branco, com um emblema da festa do Divino de Natividade. Eu conhecia aquele desenho. Era um modelo antigo, de 1998, o ano do acidente. O menino do lado dela vestia a camisa de um time de futebol lá da região, que já nem existia mais. O ar gelou. O sangue virou pedra nas minhas veias. Eu sabia, com cada fibra do meu corpo cansado, que aquelas não eram pessoas. Era um aviso, um chamado. O pânico subiu pela garganta e eu voei de volta para a cabine. Bati a porta, girei a trava e esmaguei o acelerador. O Trovão Azul urrou, cantando pneu no asfalto frio. Pelo retrovisor, eu vi as 4 figuras paradas, diminuindo na escuridão, até sumirem. Naquela hora, eu entendi.
Eu não estava fugindo de fantasma. Eu estava fugindo de um chamado que depois de 20 anos o meu próprio passado resolveu me fazer. Tem noite que a chuva não lava só a poeira do para-brisa. Ela tenta lavar a alma da gente. Mas tem mancha, meu chapa, que nem o maior temporal do mundo consegue tirar. Meu nome é Valdir Macedo. Tenho 58 anos de poeira e 20 de penitência nesse tapetão que eles chamam de BR-153. A minha cela, a minha igreja, tem 6 rodas e um motor Scania que ronca mais alto que a minha saudade. Eu chamo ele de Trovão Azul. Aqui dentro, nesse cheiro de diesel misturado com café frio, eu tento fugir. Fugir daquela curva ali para trás, perto de Miranorte. A curva que levou minha Marta e meus 2 cristais, o Lucas e a Carla. Eu não estava com eles no carro, não. Eu estava aqui, no volante do Trovão, fugindo de uma briga boba por telefone. Um orgulho besta, uma raiva que hoje não me lembro nem porquê. Se eu tivesse desligado o caminhão, se eu tivesse voltado para casa... o C é a pior companhia que um homem pode ter numa cabine escura. Faz 20 anos que a culpa senta aqui do meu lado, no banco do carona. Deus, eu parei de procurar por ele no céu. Comecei a achar que ele tinha se esquecido de mim, ou talvez estivesse me castigando, me deixando rodar em círculos nesse purgatório de asfalto. Minha vida virou isso: carregar grão, descarregar grão e encher o tanque de solidão. Perdi os amigos, perdi a vontade de descer do caminhão, de sentir o chão firme debaixo do pé. O mundo lá fora perdeu a cor. Aqui dentro, pelo menos, a escuridão é conhecida. O ronco do 113H é a única coisa que me lembra que o coração ainda insiste em bater, mesmo quando a alma já pediu para parar faz tempo. Joguei aquele resto de café amargo na lixeira. A amargura agora era outra, tinha virado pressa. Intuição de estradeiro é um negócio que não se aprende em mapa, meu chapa. Eu sabia que aquela mulher, a Helena, ia fugir para o norte, para onde o Brasil fica maior e é mais fácil sumir. Engatei a primeira no Trovão Azul e o motor cantou uma música diferente. Não era mais de lamento, era de caçada. Rodei por umas 3 horas, os olhos ardendo, varrendo cada ponto de luz na escuridão, até que eu vi. Uma rodoviária de beira de estrada, pequena, esquecida. E lá estavam eles, encolhidos num banco de cimento, o medo estampado no rosto. Desci devagar para não assustar. O olhar da Helena para mim era de bicho acuado. Ela agarrou os filhos pronta para correr. Eu ergui as mãos devagar. Moça, meu nome é Valdir. Eu não quero mal, só quero ajudar. Tem um homem ruim procurando por vocês e a estrada me contou. Não sei se foi Deus que botou as palavras na minha boca, mas ela viu a verdade nos meus olhos cansados. Sem muita conversa, eles entraram na boleia do Trovão Azul. Minha cela de solidão virou um esconderijo, um santuário. A estrada virou um tabuleiro de xadrez. Liguei o rádio PX, o velho companheiro. Alô, QRA Trovão Azul na escuta. Preciso de um cap geral na 153. A voz da estrada respondeu. Em minutos, eu não era mais um homem só. Era uma rede, uma irmandade de faróis e antenas vigiando aquela escuridão por mim. Cada posto, cada cidadezinha, um colega me passava o informe. A caminhonete preta do tal Ricardo estava no nosso encalço, umas 2 horas atrás. O coração quase saiu pela boca quando a luz azul da Federal girou no meu retrovisor. Parada de rotina. Boa noite, motorista. Documento do veículo e da carga. A voz do policial era firme. Atrás de mim, na boleia, um silêncio que dava para cortar com faca. Helena e os 2 cristais encolhidos, sem nem respirar. Um pio, um choro e tudo ia por água abaixo. Entreguei os papéis, a mão um pouco trêmula. Naquele momento, eu rezei como não rezava há 20 anos. O pior foi num pátio de posto, perto de Guaraí. Parei para abastecer e quando olhei pelo espelho, a desgraçada da caminhonete preta entrou no pátio. Gelou a espinha. Ele não me viu. Sem pensar, eu girei o volante do Trovão, o bruto de 18 toneladas atravessou na frente da bomba de diesel, bloqueando a saída dele. Pisei fundo. O Scania urrou, deixando o desgraçado para trás, buzinando de raiva. Enquanto a gente se afastava, a menina, a Sofia, me cutucou.
Moço, você é um anjo? Eu engoli em seco, olhei para aquela estradinha escura no retrovisor e só consegui pensar uma coisa. Anjo não, minha filha. Eu sou só um pecador tentando pagar uma dívida muito antiga. E essa estrada era o meu purgatório e talvez a minha única chance de salvação. Joguei aquele resto de café amargo na lixeira. A amargura agora era outra, tinha virado pressa. Intuição de estradeiro é um negócio que não se aprende em mapa, meu chapa. É o asfalto que ensina, é a poeira que sopra no ouvido da gente. Eu sabia, com a certeza de quem conhece cada palmo daquele chão, que aquela mulher, a Helena, ia fugir para o norte, para onde o Brasil fica maior e é mais fácil uma alma desesperada sumir. Engatei a primeira do Trovão Azul e o motor cantou uma música diferente. Não era mais um lamento, era um rosnado, de caçada. Rodei por umas 3 horas, os olhos ardendo, varrendo cada ponto de luz na escuridão, cada sombra no acostamento. Minha vida solitária, de parada em parada, de pátio em pátio, tinha acabado. Agora, cada quilômetro tinha um propósito. Eu não estava mais fugindo, eu estava perseguindo uma chance. E então eu vi. Uma rodoviária de beira de estrada pequena, esquecida pelo tempo, com uma única lâmpada amarela piscando, atraindo mariposas. E lá, encolhidos num banco de cimento frio, estavam eles. A Helena, com o rosto marcado pelo cansaço e pelas lágrimas secas, parecia um bicho acuado. Ela tinha olheiras fundas, a roupa amassada e abraçava os 2 filhos com uma força que era metade proteção, metade desespero. As crianças, dormindo um sono picado no colo dela, pareciam 2 anjinhos caídos do céu no meio do inferno. Desci devagar, com as mãos para cima, para ela ver que eu vinha em paz. Mesmo assim, o olhar dela para mim foi de puro pavor. Ela se encolheu mais, agarrou os filhos, pronta para correr para dentro do mato se precisasse. A gente via no rosto dela que já não confiava em mais ninguém no mundo. Moça, meu nome é Valdir. Eu disse baixo, a voz saindo mais suave do que eu achei que conseguia. Eu não quero mal, só quero ajudar. Tem um homem ruim procurando por vocês e a estrada me contou. Não sei se foi Deus que botou as palavras na minha boca ou se foi o cansaço de 20 anos de dor. Mas ela viu a verdade nos meus olhos. Viu que a minha solidão era parente da dela. Sem muita conversa, com o corpo todo tremendo, ela acordou os filhos e eles entraram na boleia do Trovão Azul. Minha cela de solidão, de repente, virou um esconderijo, um santuário. A estrada virou um tabuleiro de xadrez. Liguei o rádio PX, o velho companheiro. Alô, QRA Trovão Azul na escuta. Preciso de um cap geral na 153, sentido norte. A voz da estrada respondeu. Em minutos, eu não era mais um homem só. Era uma rede, uma irmandade de faróis e antenas vigiando aquela escuridão por mim e por eles. Cada posto, cada cidadezinha, um colega me passava o informe pelo rádio. A caminhonete preta do tal Ricardo estava no nosso encalço, umas 2 horas atrás. O coração quase saiu pela boca quando a luz azul da Federal girou no meu retrovisor. Parada de rotina. Boa noite, motorista. Documento do veículo e da carga. A voz do policial era firme, profissional. Atrás de mim, na cama da boleia, um silêncio que dava para cortar com faca. Helena e os 2 cristais encolhidos debaixo de um cobertor, sem nem respirar. Um pio, um choro e tudo ia por água abaixo. Entreguei os papéis, a mão um pouco trêmula. Naquele momento, eu rezei como não rezava há 20 anos. Pedi a Deus, pedi a minha Marta, pedi a quem estivesse ouvindo para nos dar passagem. O pior foi num pátio de posto, perto de Guaraí. Parei para abastecer e quando olhei pelo espelho, a desgraçada da caminhonete preta entrou no pátio. Gelou a espinha. Ele não me viu. Sem pensar, eu girei o volante do Trovão e o bruto de 18 toneladas atravessou na frente da bomba de diesel, bloqueando a saída dele. Pisei fundo. O Scania urrou, deixando o desgraçado para trás, buzinando de raiva, perdido na nossa poeira. Enquanto a gente se afastava, a menina, a Sofia, me cutucou o ombro com o dedinho. Moço, você é um anjo? Eu engoli em seco, olhei para aquela estradinha escura que ficava para trás no retrovisor e só conseguia pensar uma coisa.
Anjo não, minha filha. Eu sou só um pecador tentando pagar uma dívida muito, muito antiga. E essa estrada, que foi meu purgatório por tanto tempo, talvez fosse a minha única chance de salvação. Joguei aquele resto de café amargo na lixeira. A amargura agora era outra, tinha virado pressa. Intuição de estradeiro é um negócio que não se aprende em mapa, meu chapa. É o asfalto que ensina, é a poeira que sopra no ouvido da gente. Eu sabia, com a certeza de quem conhece cada palmo daquele chão, que aquela mulher, a Helena, ia fugir para o norte, para onde o Brasil fica maior e é mais fácil uma alma desesperada sumir. Engatei a primeira no trovão azul e o motor cantou uma música diferente. Não era mais um lamento, era um rosnado de caçada. Rodei por umas 3 horas, os olhos ardendo, varrendo cada ponto de luz na escuridão, cada sombra no acostamento. Minha vida solitária, de parada em parada, de pátio em pátio, tinha acabado. Agora, cada quilômetro tinha um propósito. Eu não estava mais fugindo, eu estava perseguindo uma chance. E então, eu vi. Um posto de gasolina abandonado, engolido pelo mato. As bombas de combustível enferrujadas pareciam cruzes fincadas na beira da estrada. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele lugar. Conhecia cada rachadura no cimento. Foi dali. Foi daquele telefone público que hoje não existe mais que eu fiz a última ligação para minha Marta. A briga. As palavras duras. Aquele era o santuário da minha culpa. O destino, ou o diabo, tinha me trazido de volta para o começo do meu inferno. Não tive nem tempo de pensar. A caminhonete preta cantou pneu e atravessou na nossa frente, bloqueando a saída. O farol alto cegou a gente. A porta bateu com força e ele desceu. Ricardo. Era um homem consumido pela raiva, os olhos injetados, o rosto retorcido numa máscara de ódio puro. Ele veio na direção da minha porta, esmurrando o vidro. Desce, Helena, acabou a palhaçada, você arruinou minha vida. A voz era dele, mas as palavras... Meu Deus, as palavras podiam ter sido as minhas, 20 anos atrás, gritadas num telefone. Aquele homem culpando a mulher pela própria desgraça, pelo próprio orgulho ferido. Naquele monstro, eu vi o pior retrato de mim mesmo. O Valdir que eu passei 2 décadas tentando enterrar debaixo de poeira e pneu. Naquele segundo, eu entendi que essa perseguição toda não era só sobre Helena, era sobre mim. A estrada estava me forçando a encarar o fantasma que eu mesmo criei. Helena abriu a porta do carona tentando negociar, proteger os filhos. Ricardo, por favor, as crianças. Mas ele não ouvia. Ele empurrou ela de lado e avançou para dentro da cabine, o braço esticado para agarrar a pequena Sofia. E quando a mão daquele homem foi na direção da menina, o mundo parou. Eu não vi mais a Sofia, eu vi a minha Carla. O mesmo cabelinho, o mesmo susto no olhar. A dor de 20 anos, que era uma brasa dormente no meu peito, virou um incêndio. Aquele grito que eu segurei na garganta por 2 décadas finalmente explodiu. Eu saltei da cabine, não sei de onde tirei força, me joguei na frente dele, entre a mão dele e o braço da menina. Ele me olhou surpreso, e com a voz embargada, rasgada pela saudade, eu disse as palavras que estavam presas em mim desde 1998. Eu já perdi minha família uma vez nesta estrada. Não vou deixar acontecer de novo, não na minha frente. Naquele instante, ao proteger aquelas crianças, era como se eu estivesse protegendo as minhas. O perdão que eu nunca consegui me dar, eu encontrei ali, defendendo eles. A briga não foi bonita. Foi a luta de um homem velho e cansado, movido não pelo ódio, mas pelo peso de uma vida inteira de arrependimento. Cada soco que eu segurava dele era uma desculpa que eu pedia à minha Marta. Consegui derrubar ele no chão, segurando ele ali com o peso do meu corpo e da minha dor, até que o som que eu mais esperava ouvir cortou a noite. A sirene. Um dos colegas do rádio tinha cumprido a promessa. A polícia chegou. Enquanto eles algemavam o Ricardo, eu olhei para Helena e para as crianças, encolhidas, mas seguras. E pela primeira vez em 20 anos, o trovão azul, parado ali, não parecia mais uma cela, parecia um berço. Joguei aquele resto de café amargo na lixeira. A amargura agora era outra. Tinha virado pressa.
Intuição de estradeiro é um negócio que não se aprende em mapa, meu chapa. É o asfalto que ensina, é a poeira que sopra no ouvido da gente. Eu sabia, com a certeza de quem conhece cada palmo daquele chão, que aquela mulher, a Helena, ia fugir para o norte, para onde o Brasil fica maior e é mais fácil uma alma desesperada sumir. Engatei a primeira no trovão azul e o motor cantou uma música diferente. Não era mais um lamento, era um rosnado de caçada. Rodei por umas 3 horas, os olhos ardendo, varrendo cada ponto de luz na escuridão, cada sombra no acostamento. Minha vida solitária de parada em parada, de pátio em pátio, tinha acabado. Agora cada quilômetro tinha um propósito. Eu não estava mais fugindo, eu estava perseguindo uma chance. E então eu vi. Uma rodoviária de beira de estrada, pequena, esquecida pelo tempo, com uma única lâmpada amarela piscando, atraindo mariposa. E lá, encolhidos num banco de cimento frio, estavam eles. A Helena, com o rosto marcado pelo cansaço e pelas lágrimas secas, parecia um bicho acuado. Ela abraçava os 2 filhos com uma força que era metade proteção, metade desespero. As crianças, dormindo um sono picado no colo dela, pareciam 2 anjinhos caídos do céu no meio do inferno. Desci devagar, com as mãos para cima, para ela ver que eu vinha em paz. Mesmo assim, o olhar dela para mim foi de puro pavor. Ela se encolheu mais, agarrou os filhos, pronta para correr para dentro do mato se precisasse. A gente via no rosto dela que já não confiava em mais ninguém no mundo. Moça, meu nome é Valdir. Eu disse baixo, a voz saindo mais suave do que eu achei que conseguia. Eu não quero mal, só quero ajudar. Tem um homem ruim procurando por vocês, e a estrada me contou. Não sei se foi Deus que botou as palavras na minha boca, ou se foi o cansaço de 20 anos de dor, mas ela viu a verdade nos meus olhos. Viu que a minha solidão era parente da dela. Sem muita conversa, com o corpo todo tremendo, ela acordou os filhos e eles entraram na boleia do trovão azul. Minha cela de solidão, de repente, virou um esconderijo, um santuário. A estrada virou um tabuleiro de xadrez. Liguei o rádio PX, o velho companheiro. Alô, QRA Trovão Azul na escuta. Preciso de um QAP geral na 153, sentido norte. A voz da estrada respondeu. Em minutos, eu não era mais um homem só. Era uma rede, uma irmandade de faróis e antenas vigiando aquela escuridão por mim e por eles. Joguei aquele resto de café amargo na lixeira. A amargura agora era outra. Tinha virado pressa. Intuição de estradeiro é um negócio que não se aprende em mapa, meu chapa. É o asfalto que ensina, é a poeira que sopra no ouvido da gente. Eu sabia, com a certeza de quem conhece cada palmo daquele chão, que aquela mulher, a Helena, ia fugir para o norte, para onde o Brasil fica maior e é mais fácil uma alma desesperada sumir. Engatei a primeira no trovão azul e o motor cantou uma música diferente. Não era mais um lamento, era um rosnado de caçada. Rodei por umas 3 horas, os olhos ardendo, varrendo cada ponto de luz na escuridão, cada sombra no acostamento. Minha vida solitária, de parada em parada, de pátio em pátio, tinha acabado. Agora, cada quilômetro tinha um propósito. Eu não estava mais fugindo, eu estava perseguindo uma chance. E então eu vi. Uma rodoviária de beira de estrada, pequena, esquecida pelo tempo, com uma única lâmpada amarela piscando, atraindo mariposa. E lá, encolhidos num banco de cimento frio, estavam eles. A Helena, com o rosto marcado pelo cansaço e pelas lágrimas secas, parecia um bicho acuado. Ela abraçava os 2 filhos com uma força que era metade proteção, metade desespero. As crianças, dormindo um sono picado no colo dela, pareciam 2 anjinhos caídos do céu no meio do inferno. Desci devagar, com as mãos para cima, para ela ver que eu vinha em paz. Mesmo assim, o olhar dela para mim foi de puro pavor. Ela se encolheu mais, agarrou os filhos, pronta para correr para dentro do mato se precisasse. A gente via no rosto dela que já não confiava em mais ninguém no mundo. Moça, meu nome é Valdir. Eu disse baixo, a voz saindo mais suave do que eu achei que conseguia. Eu não quero mal, só quero ajudar. Tem um homem ruim procurando por vocês, e a estrada me contou. Não sei se foi Deus que botou as palavras na minha boca, ou se foi o cansaço de 20 anos de dor,
Mas ela viu a verdade nos meus olhos. Viu que a minha solidão era parente da dela. Sem muita conversa, com o corpo todo tremendo, ela acordou os filhos e eles entraram na boleia do trovão azul. Minha cela de solidão, de repente, virou um esconderijo, um santuário. A estrada virou um tabuleiro de xadrez. Liguei o rádio PX, o velho companheiro. Alô, QRA Trovão Azul na escuta. Preciso de um QAP geral na 153, sentido norte. A voz da estrada respondeu. Em minutos, eu não era mais um homem só. Era uma rede, uma irmandade de faróis e antenas vigiando aquela escuridão por mim e por eles. Cada posto, cada cidadezinha, um colega me passava o informe pelo rádio. A caminhonete preta do tal Ricardo estava no nosso encalço, umas 2 horas atrás. O coração quase saiu pela boca quando a luz azul da Federal girou no meu retrovisor. Parada de rotina. Boa noite, motorista. Documento do veículo e da carga. A voz do policial era firme, profissional. Atrás de mim, na cama da boleia, um silêncio que dava para cortar com faca. Helena e os 2 cristais encolhidos debaixo de um cobertor, sem nem respirar. Um pio, um choro e tudo ia por água abaixo. Entreguei os papéis, a mão um pouco trêmula. Naquele momento, eu rezei como não rezava há 20 anos. Pedi a Deus, pedi a minha Marta, pedi a quem estivesse ouvindo para nos dar passagem. O pior foi num pátio de posto perto de Guaraí. Parei para abastecer e quando olhei pelo espelho, a desgraçada da caminhonete preta entrou no pátio. Gelou a espinha. Ele não me viu. Sem pensar, eu girei o volante do trovão e o bruto de 18 toneladas atravessou na frente da bomba de diesel, bloqueando a saída dele. Pisei fundo. O Scania urrou, deixando o desgraçado para trás, buzinando de raiva, perdido na nossa poeira. Enquanto a gente se afastava, a menina, a Sofia, me cutucou o ombro com o dedinho. Moço, você é um anjo. Eu engoli em seco, olhei para aquela estradinha escura que ficava para trás no retrovisor e só consegui pensar uma coisa. Anjo não, minha filha. Eu sou só um pecador tentando pagar uma dívida muito, muito antiga. E essa estrada, que foi meu purgatório por tanto tempo, talvez fosse a minha única chance de salvação. A gente rodou até o diesel do Trovão Azul começar a chorar no tanque. A estrada foi ficando mais estreita, mais esquecida. E no retrovisor, os 2 faróis da caminhonete preta vinham chegando, comendo o asfalto, comendo a nossa esperança. O pânico dentro da cabine era uma coisa que dava para pegar com a mão. Helena rezava baixinho, abraçada nos filhos, e eu só ouvia o ronco do meu motor e a batida do meu próprio coração, um tambor de guerra anunciando o fim. E foi aí que eu vi. Um posto de gasolina abandonado, engolido pelo mato. As bombas de combustível enferrujadas pareciam cruzes fincadas na beira da estrada. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele lugar, conhecia cada rachadura no cimento. Foi dali. Foi daquele telefone público, que hoje não existe mais, que eu fiz a última ligação para minha Marta. A briga, as palavras duras. Aquele era o santuário da minha culpa. O destino, ou o diabo, tinha me trazido de volta para o começo do meu inferno. Não tive nem tempo de pensar. A caminhonete preta cantou pneu e atravessou na nossa frente, bloqueando a saída. O farol alto cegou a gente. A porta bateu com força e ele desceu. Ricardo. Era um homem consumido pela raiva, os olhos injetados, o rosto retorcido numa máscara de ódio puro. Ele veio na direção da minha porta, esmurrando o vidro. Desce, Helena, acabou a palhaçada, você arruinou minha vida. A voz era dele, mas as palavras... Meu Deus, as palavras podiam ter sido as minhas, 20 anos atrás, gritadas num telefone. Aquele homem culpando a mulher pela própria desgraça, pelo próprio orgulho ferido. Naquele monstro, eu vi o pior retrato de mim mesmo. O Valdir que eu passei 2 décadas tentando enterrar debaixo de poeira e pneu. Naquele segundo, eu entendi que essa perseguição toda não era só sobre a Helena, era sobre mim. A estrada estava me forçando a encarar o fantasma que eu mesmo criei. Helena abriu a porta do carona, tentando negociar, proteger os filhos. Ricardo, por favor! As crianças mal ouviam. Ele empurrou ela de lado e avançou para dentro da cabine, o braço esticado para agarrar a pequena Sofia.
E quando a mão daquele homem foi na direção da menina, o mundo parou. Eu não vi mais a Sofia, eu vi a minha Carla. O mesmo cabelinho, o mesmo susto no olhar. A dor de 20 anos, que era uma brasa dormente no meu peito, virou um incêndio. Aquele grito que eu segurei na garganta por 2 décadas finalmente explodiu. Eu saltei da cabine, não sei de onde tirei força, me joguei na frente dele, entre a mão dele e o braço da menina. Ele me olhou, surpreso, e com a voz embargada, rasgada pela saudade, eu disse as palavras que estavam presas em mim desde 1998. Eu já perdi minha família uma vez nessa estrada. Não vou deixar acontecer de novo, não na minha frente. Naquele instante, ao proteger aquelas crianças, era como se eu estivesse protegendo as minhas. O perdão que eu nunca consegui me dar, eu encontrei ali, defendendo eles. A briga não foi bonita, foi a luta de um homem velho e cansado, movido não pelo ódio, mas pelo peso de uma vida inteira de arrependimento. Cada soco que eu segurava dele era uma desculpa que eu pedia à minha Marta. Consegui derrubar ele no chão, segurando ele ali com o peso do meu corpo e da minha dor, até que o som que eu mais esperava ouvir cortou a noite. A sirene. Um dos colegas do rádio tinha cumprido a promessa. A polícia chegou. Enquanto eles algemavam o Ricardo, eu olhei para Helena e para as crianças, encolhidas, mas seguras. E pela primeira vez em 20 anos, o trovão azul parado ali não parecia mais uma cela. Parecia um berço. Passaram-se 2 anos. Hoje, se você me encontrar num pátio de posto, vai ver uma coisa que nem eu me lembrava mais que existia no meu rosto. Um sorriso. Eu e a Helena, a gente não casou no papel, não. A gente construiu uma coisa mais forte, uma parceria. Com o que eu tinha guardado a vida toda, a gente abriu uma pequena transportadora. O nome? Transportes Trovão Azul, claro. Eu cuido dos motoristas, ensino os mais novos. A Helena, com aquele jeito de professora, bota ordem na papelada. O Trovão Azul ainda é meu. Não pego mais carga pesada todo dia, mas faço questão de levar ele para dar umas voltas, para não esquecer de onde eu vim. O Tiago e a Sofia, aqueles 2 cristais, hoje me chamam de Vô Valdir. Outro dia mesmo, eu estava aqui na garagem ensinando o Tiago a ver o nível do óleo do Scania. O moleque tem olho vivo, aprende rápido. A Helena apareceu na porta com uma garrafa de café, aquele cheiro bom que eu não sentia há tanto tempo. Ela sorriu para mim e naquele sorriso eu vi a paz que eu procurei por 20 anos no fundo de um copo de plástico. Olhei para ela, depois para os meninos e, por fim, olhei lá para longe, para o horizonte onde a BR-153 se estica e some de vista. A estrada me tirou tudo, meu chapa, mas foi ela também que me devolveu um propósito. Deus ou o destino, sei lá, não me trouxe minha família de volta. Ele me deu uma segunda chance de ser o homem que a minha família sempre mereceu que eu fosse. Fiquem com Deus, companheiro, e que o papetão de vocês seja sempre liso e a carga sempre chegue no destino. Um abraço do amigo da estrada. Câmbio, desligo. Passaram-se 2 anos. Hoje, se você me encontrar num pátio de posto, vai ver uma coisa que nem eu me lembrava mais que existia no meu rosto. Um sorriso. Eu e a Helena, a gente não casou no papel, não. A gente construiu uma coisa mais forte, uma parceria. Com o que eu tinha guardado a vida toda, a gente abriu uma pequena transportadora. O nome? Transportes Trovão Azul, claro. Eu cuido dos motoristas, ensino os mais novos os macetes do tapetão. A Helena, com aquele jeito de professora, bota ordem na papelada e no meu coração teimoso. A gente aprendeu a curar a ferida um do outro, sem muita palavra, só com o respeito de quem já viu o fundo do poço de perto. O Trovão Azul ainda é meu. Não pego mais carga pesada todo dia, mas faço questão de levar ele para dar umas voltas, para não esquecer de onde eu vim. O Tiago e a Sofia, aqueles 2 cristais, hoje me chamam de Vô Valdir. Outro dia mesmo, eu estava aqui na garagem, ensinando o Tiago a ver o nível do óleo do Scania. O moleque tem olho vivo, aprende rápido. A Helena apareceu na porta com uma garrafa de café, aquele cheiro bom que eu não sentia há tanto tempo. Ela sorriu para mim, e naquele sorriso eu vi a paz que eu procurei por 20 anos no fundo de um copo de plástico.
Olhei para ela, depois para os meninos e, por fim, olhei lá para longe, para o horizonte onde a BR-153 se estica e some de vista. A estrada me tirou tudo, meu chapa, mas foi ela também que me devolveu um propósito. Deus ou o destino, sei lá, não me trouxe minha família de volta. Ele me deu uma segunda chance de ser o homem que a minha família sempre mereceu que eu fosse. Fiquem com Deus, companheiro, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga sempre chegue no destino. Um abraço do amigo da estrada. Câmbio, desligo. A gente rodou até o diesel do Trovão Azul começar a chorar no tanque. A estrada foi ficando mais estreita, mais esquecida, e no retrovisor, os 2 faróis da caminhonete preta vinham chegando, comendo o asfalto, comendo a nossa esperança. O pânico dentro da cabine era uma coisa que dava para pegar com a mão. Helena rezava baixinho, abraçada nos filhos, e eu só ouvia o ronco do meu motor e a batida do meu próprio coração, um tambor de guerra anunciando o fim. E foi aí que eu vi. Um posto de gasolina abandonado, engolido pelo mato. As bombas de combustível enferrujadas pareciam cruzes fincadas na beira da estrada. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele lugar. Conhecia cada rachadura no cimento. Foi dali, foi daquele telefone público que hoje não existe mais que eu fiz a última ligação para minha Marta. A briga, as palavras duras, aquele era o santuário da minha culpa. O destino, ou o diabo, sei lá, tinha me trazido de volta para o começo do meu inferno. Não tive nem tempo de pensar. A caminhonete preta cantou pneu e atravessou na nossa frente, bloqueando a saída. O farol alto cegou a gente. A porta bateu com força e ele desceu. Ricardo. Era um homem consumido pela raiva, os olhos injetados, o rosto retorcido numa máscara de ódio puro. Ele veio na direção da minha porta, esmurrando o vidro. Desce, Helena, acabou a palhaçada, você arruinou minha vida. A voz era dele, mas as palavras, meu Deus, as palavras podiam ter sido as minhas, 20 anos atrás, gritadas num telefone. Aquele homem culpando a mulher pela própria desgraça, pelo próprio orgulho ferido. Naquele monstro, eu vi o pior retrato de mim mesmo. O Valdir que eu passei 2 décadas tentando enterrar debaixo de poeira e pneu. Naquele segundo, eu entendi que essa perseguição toda não era só sobre a Helena, era sobre mim. A estrada estava me forçando a encarar o fantasma que eu mesmo criei. Helena abriu a porta do carona, tentando negociar, proteger os filhos. Ricardo, por favor, as crianças. Mas ele não ouvia. Ele empurrou ela de lado e avançou dentro da cabine, o braço esticado para agarrar a pequena Sofia. E quando a mão daquele homem foi na direção da menina, o mundo parou. Eu não vi mais a Sofia, eu vi a minha Carla. A dor de 20 anos, que era uma brasa dormente no meu peito, virou um incêndio. Aquele grito que eu segurei na garganta por 2 décadas finalmente explodiu. Eu saltei da cabine, não sei de onde tirei força. Me joguei na frente dele, entre a mão dele e o braço da menina. Ele me olhou, surpreso, e com a voz embargada, rasgada pela saudade, eu disse as palavras que estavam presas em mim desde 1998. Eu já perdi minha família uma vez nesta estrada. Não vou deixar acontecer de novo, não na minha frente. Naquele instante, ao proteger aquelas crianças, era como se eu estivesse protegendo as minhas. O perdão que eu nunca consegui me dar, eu encontrei ali, defendendo eles. A briga não foi bonita. Foi a luta de um homem velho e cansado, movido não pelo ódio, mas pelo peso de uma vida inteira de arrependimento. Cada soco que eu segurava dele era uma desculpa que eu pedia à minha Marta. Consegui derrubar ele no chão, segurando ele ali com o peso do meu corpo e da minha dor, até que o som que eu mais esperava ouvir cortou a noite, a sirene. Um dos colegas do rádio tinha cumprido a promessa. A polícia chegou. Enquanto eles algemavam o Ricardo, eu olhei para Helena e para as crianças, encolhidas, mas seguras. O choro deles era de alívio, o meu também. E pela primeira vez em 20 anos, o Trovão Azul parado ali não parecia mais uma cela, parecia um berço. Passaram-se 2 anos. Hoje, se você me encontrar num pátio de posto, vai ver uma coisa que nem eu me lembrava mais que existia no meu rosto, um sorriso. Eu e a Helena, a gente não casou no papel, não.
A gente construiu uma coisa mais forte, uma parceria. Com o que eu tinha guardado a vida toda, a gente abriu uma pequena transportadora. O nome? Transportes Trovão Azul, claro. Eu cuido dos motoristas, ensino os mais novos os macetes do tapetão. A Helena, com aquele jeito de professora, bata ordem na papelada e no meu coração teimoso. A gente aprendeu a curar a ferida um do outro, sem muita palavra, só com o respeito de quem já viu o fundo do poço de perto. O Trovão Azul ainda é meu. Não pego mais carga pesada todo dia, mas faço questão de levar ele para dar umas voltas, para não esquecer de onde eu vim. O Tiago e a Sofia, aqueles dois cristais, hoje me chamam de Vô Valdir. Outro dia mesmo, eu estava aqui na garagem, ensinando o Tiago a ver o nível do óleo do Scania. O moleque tem olho vivo, aprende rápido. A Helena apareceu na porta com uma garrafa de café, aquele cheiro bom que eu não sentia há tanto tempo. Ela sorriu para mim, e naquele sorriso eu vi a paz que eu procurei por 20 anos no fundo de um copo de plástico. Olhei para ela, depois para os meninos e, por fim, elei lá para longe, para o horizonte onde a BR-153 se estica e some de vista. A estrada me tirou tudo, meu chapa, mas foi ela também que me devolveu um propósito. Deus ou destino, sei lá, não me trouxe minha família de volta. Ele me deu uma segunda chance de ser o homem que a minha família sempre mereceu que eu fosse. Fiquem com Deus, companheiro, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga sempre chegue no destino. Um abraço do amigo da estrada. Câmbio, desligo. Outro dia mesmo, eu estava aqui na garagem ensinando o Tiago a ver o nível do óleo do Scania. O moleque tem olho vivo, aprende rápido. A Helena apareceu à porta com uma garrafa de café, aquele cheiro bom que eu não sentia há tanto tempo. Ela sorriu para mim e naquele sorriso eu vi a paz que eu procurei por 20 anos no fundo de um copo de plástico. Olhei para ela, depois para os meninos e, por fim, olhei lá para longe, para o horizonte onde a BR-153 se estica e some de vista. A estrada me tirou tudo, meu chapa, mas foi ela também que me devolveu um propósito. Deus, ou o destino, sei lá, não me trouxe minha família de volta. Ele me deu uma segunda chance de ser o homem que a minha família sempre mereceu que eu fosse. Fiquem com Deus, companheiro, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga sempre chegue no destino. Um abraço do amigo da estrada. 15 de agosto de 2024. Pátio da Transportes Trovão Azul, Paraíso do Tocantins. Valdir Macedo.